Fala rapaziada, bem-vindo aí mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Puder deixar seu like aí, compartilhar, se inscrever no canal, é importante aí pra gente. Galera, não quis nem gravar ontem o pós-jogo, pensar um pouquinho antes que falar, né? Não adianta também, às vezes é bom falar logo no calor do jogo, às vezes é bom dar uma avaliada, parar pra pensar. Vasco 1, Operário 1, né? Lá no Germano Krieger. Eu, na minha opinião, uma péssima partida do Vasco. O gramado é ruim. O gramado é ruim para os dois, tá? Esse mesmo gramado está fazendo o Operário uma campanha horrível na Série B. Então, assim, eu não vejo isso aí como um fator principal para o Vasco ter feito uma partida tão ruim, tanto que nos primeiros minutos, nos primeiros 20 minutos, até sair o gol, o Vasco se comportou de maneira razoável, fez o gol, e depois aconteceu a mesma coisa que acontece em todos os jogos, exceção o último jogo do Cruzeiro, né, onde o Vasco conseguiu competir, também o jogo contra o rival, que o Vasco competiu, mas se a gente parar para pensar, é a mesma história de todos os jogos. Tanto o Vasco sai na frente, ou o jogo está empatado, o Vasco sofre uma pressão incrível dos adversários. Quem lembra do Porto Cabedelo, que estava 1-0, o Vasco tomou um sufoco no final do jogo. O próprio jogo contra o Lanús, o Vasco tomou sufoco, tomou bola na trave. Assim, o Vasco não é um time que consiga ter um domínio territorial perante a qualquer adversário. Se a gente pegar o estadual também, o Vasco tomava pressão. Tem posse de bola, tem mais posse de bola. Vamos pegar posse de bola. Léo Jardim, PH, Lucas Freitas, João Vitor, Léo Jardim, volta, aí sai da posse de bola. E aí o time adversário fica ali esperando um pouquinho para descansar. Quando o time adversário avança as linhas, o Vasco tem que dar um bicão. Então assim, galera, o jogo ontem muito abaixo de alguns jogadores. As estatísticas, o Vasco está a 5 jogos sem vencer, são 3 empates e 2 derrotas, 2 gols marcados em 5 jogos e 4 gols sofridos. Então assim, o que esperar do jogo contra os Palmeiras? Sinceramente, galera, quem hoje está animado para o jogo de domingo? A gente já sabe, eu já falei várias vezes aqui no canal, o Vasco não tem elenco para jogar 3 competições. A Copa do Brasil é importante? Por causa de dinheiro. Ano passado o Vasco conseguiu jogar a Copa do Brasil e o Brasileiro? Sim. Era outro calendário. Esse ano o calendário é muito mais apertado devido ao Mundial. É jogo em cima de jogo. Ainda tem a Sul-Americana. Eu vou falar, estou falando antes. Dia 2 de maio, eu estou muito preocupado com a campanha do Brasileiro. Quem garante, vai ter a janela, mas até a janela tem muitos jogos, gente. O que esperar de Palmeiras em Brasília, depois Vitória no Barradão? Eu, sinceramente, não espero. Eu espero um empate, uma derrota, 2 derrotas, 2 empates. Agora, esperar que o Vasco vai vencer o Palmeiras lá em Brasília e o Vitória fora, eu sinceramente não tenho a mínima esperança. Mas falando do jogo de ontem, galera, dá um destaque ao Nuno Moreira. O Nuno Moreira, em 12 jogos pelo Vasco, tem 13 gols e 2 assistências. Está se igualando aí ao Coutinho. Nos últimos 6 jogos como visitante, o Vasco empatou 2 e perdeu 4. E aí? A gente sabe que essa sequência agora é muito grande fora de casa. O Vasco só volta para jogar com São Januário, se eu não me engano, é contra o Melgar. Se posso estar falando besteira, vimos de cabeça rápido aí. Entendeu? Então, atuação ruim de vários jogadores. PH muito mal, Piton mal demais, Jair muito mal, não dá velocidade ao time, jogador lento. Entendeu? O Cocão deu um espaço tremendo para o gol do Operário. Parecia que estava dormindo.
A zaga ontem se postou bem, tanto que o gol saiu de uma jogada fora da área, que o Cocão tinha que ter encostado lá no Bosquilha. Os caras pareciam que estavam em 1º de maio, isso pra lá. Depois a gente tenta decidir em São Januário. Mas não era melhor ter vencido ontem 2-3-0? Poderia ter feito. O Rayano no primeiro tempo perdeu 2 oportunidades. Aquela do Alex Teixeira no final, brincadeira, era só ele rolar pro Lloyd, que tá entrando, tá até melhorando. O Lloyd, o Alex Teixeira não dá, gente. Não dá. Com todo respeito à história dele no Vasco, todo mundo viu o jogo, dava para perceber, era só rolar pro Lloyd. Se ia sair o gol ou não, é outra coisa. Agora, o que ele fez foi a pior decisão. Não chutou, não driblou, não fez nada. Então, assim, muitos jogadores abaixo da crítica. O Coutinho também, eu que sou um defensor do Coutinho aqui, tá de complicado defender o Coutinho. Então não bota ele todos os jogos. Coloca o Garré, botava o Garré para jogar hoje aí no meio, poupava o Coutinho pro jogo de domingo. Se não tem condições físicas, já avalia se vai prorrogar o contrato ou não, se vai tentar estender o contrato ou não. E dá para ver que ele não tem condições de jogar 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos. Vai jogar domingo? Vai cansar com 30 minutos do primeiro tempo. Não era melhor ter poupado ele hoje? Eu vi que o Palmeiras poupou jogadores, o Bahia poupou jogadores. Muita gente poupou jogador na Copa do Brasil. Gente, o Campeonato Brasileiro não é brincadeira. Parece que a diretoria do Vasco não ainda acordou com relação a isso. Eles estão com esse negócio que tem o 8º melhor time, tem o 8º melhor elenco, sei lá, não tem. Olha as opções ontem que entraram. Matheus Cocão, Alex Teixeira, Garré. Então, assim, Vitor Luiz, que entrou até bem. O Vitor Luiz entrou... Eu não sei se ele entrou bem ou se ele entrou um pouco melhor do que o Piton, que não fez nada no jogo. Tava horrível. Então, assim, vamos esperar aí, galera, o que vai acontecer nesse jogo de domingo. O que o Felipe vai preparar. Porque, assim, o Felipe teve tempo para treinar. O jogo foi terça-feira. O jogo foi domingo, desculpa, né? Contra o Cruzeiro. Segunda-feira o Felipe treinou o time. Terça-feira treinou o time. Quarta treinou o time. E pareceu que era o Carille que estava ontem no banco de reserva. O time não mudou nada. Então será que a culpa era só do Carille? Ontem, se a gente fechasse o olho, era o Carille que estava no banco. Ah, não deu tempo de mudar. Em 3 dias dá. Pelo menos aquela a parte anímica que o Pedrinho falou na entrevista, ontem não mudou em nada. Era o mesmo time, não teve nada de anímico. Galera, vamos que vamos. Vamos esperar. Tá difícil. A esperança tá complicada para os próximos jogos aí. Vamos ver se acontece algum milagre. E espero que esses caras deem prioridade ao Campeonato Brasileiro. Porque se entrar na zona do rebaixamento ali complica. A gente sabe que time grande na zona do rebaixamento é complicado. É ruim de sair. A pressão é maior. Mas é isso aí, galera. Quem puder deixar o like, compartilhar, comentar. Obrigado aí, a gente está crescendo aos pouquinhos, o canal está subindo. Fico agradecido aí. Vamos mandar para mais vascaínos olharem aí o nosso conteúdo. Obrigado, galera.